professor Mariano Francisco Lapani, diretor do Instituto de Economia. Prezado Márcio, professor Paulo Roberto, meus colegas de mesa, senhoras e senhoras, bom dia a todos. Em nome do Instituto de Economia e da Universidade Estadual de Campinas, tenho a satisfação de dar as boas-vindas a todos os presentes e quero começar agradecendo aos colegas, na pessoa dos colegas aqui que compõem a mesa comigo, as respectivas instituições, e parabenizá-los pela iniciativa de organizar um evento sobre um tema tão importante num momento tão oportuno. Quero também particularmente agradecer a disposição, o empenho do meu colega, professor Fernando Sarti, que junto com a Denise, secretária da Comissão de Pesquisa do Instituto de Economia, colaborou, participaram ambos na organização deste evento. A Unicamp não é uma universidade qualquer, o Instituto de Economia também tem a pretensão de não ser um instituto de economia qualquer. Nós temos uma longa tradição intelectual focada na reflexão sobre as tendências da economia e da sociedade no mundo e no Brasil, com a pretensão de não apenas entender o que se passa, mas também de identificar as maneiras através das quais poderíamos intervir, colaborar para que o Brasil avance no seu processo de desenvolvimento econômico e social. Por isso que eu acho que este seminário, este evento, se inscreve de maneira muito feliz nessa trajetória. Como o Márcio acabou de dizer, e o Paulo Roberto já tinha mencionado anteriormente, o Brasil enfrenta hoje o desafio de construir uma nova agenda de desenvolvimento. Depois de um quarto de século, 25 anos de estagnação, 25 anos administrando crise, administrando a instabilidade, abrem-se oportunidades, desafios, e deveremos seguramente também enfrentar novos problemas. A questão do Estado, seu papel na economia, a questão de como financiar o gasto público, a questão das prioridades do gasto, são todas questões absolutamente chaves na construção dessa estratégia. Como bem disse o Márcio há pouco, não se trata de uma questão para especialistas. Ironicamente, ele disse que nós temos pessoas cada vez mais especializadas. Ou seja, são os especialistas de hoje, são as pessoas cada vez mais informadas, mas que entendem cada vez menos. E não é um problema de falta de inteligência, não é um problema de falta de empenho. É que a complexidade da questão realmente não se presta para o olhar especializado, exige uma reflexão mais ampla e integrada. Não é possível discutir em abstrato o papel do Estado na economia sem levar em conta como é que esse papel se materializa através da regulação, dos incentivos e da coordenação, que de várias maneiras envolvem despesas. E não é possível pensar em despesas, hierarquia, prioridade de despesas, sem olharmos também para a questão do financiamento do gasto público. Não é possível pensar apenas em financiamento do gasto público, pensando única e exclusivamente em tributação, embora isto seja uma questão importante. No caso brasileiro, o principal problema de financiamento do gasto público é o financiamento da dívida pública. E não é o volume da dívida, não é a relação dívida-PIB, que é o que os economistas normalmente olham. Tá?
é a estrutura da dívida, é o prazo com que ela é refinanciada, são as taxas de juros que se tomam como referência no financiamento dessa dívida. O Brasil deve ser um caso raro que um dia será motivo de estudos e renderá muitas teses de doutorado, de mestrado, né? Onde o financiamento do gasto público, normalmente voltado para o desenvolvimento, para o longo prazo, se faz com títulos de liquidez praticamente absoluta e tomando como referência a taxa de juros do overnight e a taxa de juros do dinheiro quente. É óbvio que é um descasamento aqui indesejável entre o objetivo da despesa, que motiva a dívida, e a maneira em que essa dívida se financia. De modo que uma boa parte da despesa acaba sendo destinada ao financiamento da própria dívida. Mas, enfim, nós estamos aqui basicamente para dar as boas-vindas, reconhecer a importância da iniciativa e desejar a todos os presentes sucesso nos 2 dias de debates, de reflexão que nós estamos inaugurando agora. Muito obrigado a todos pela presença. Encerra-se neste momento a cerimônia de abertura do Seminário do Estado, Tributação e Seguridade Social. Agradecemos às autoridades e o público presente. Solicitamos que permaneçam em seus lugares para o início do primeiro painel, Estado e Sociedade, Desafios Sociais, Políticos e Econômicos para o Brasil. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Dando sequência ao nosso seminário, gostaria de chamar para compor nossa mesa do primeiro painel, Estado e Sociedade, Desafios Sociais, Políticos e Econômicos para o Brasil, professor Márcio Postman de Péia, professor Ricardo Carneiro da Unicamp, professor Francisco de Oliveira da USP, e a professora Leda Paulino. Bom, enquanto aguardamos o professor Márcio Postman, passo a palavra para a professora Leda Paulino. Obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui o convite do Paulo, do pessoal do Fisco, do IPEA, da Unicamp, do Instituto de Economia, onde tenho muitos amigos, e dizer que é um prazer estar aqui numa companhia tão ilustre para, enfim, compartilhar com vocês algumas reflexões sobre os desafios que nos aguardam. Acho que foi dito na mesa de abertura da necessidade de se pensar na totalidade, né? A nossa cultura, diz o filósofo alemão Jürgen Habermas, é uma cultura de especialistas. E a cultura de especialistas tem um problema, né? Ela impede a visão do todo e há muitas coisas que transcendem, né? As questões que estão envolvidas em cada elemento em particular. A ciência econômica é a prova cabal disso, né? Não dá para a gente achar que a macroeconomia é um agregado, né? Uma soma do comportamento de diferentes agentes, né? Quer dizer, a perspectiva microeconômica ela é sempre muito limitada e não nos dá essa visão mais geral que a macro dá. E o que a macroeconomia demonstra, né, é que há fenômenos, há movimentos que vão além, né, que extrapolam aquilo que a gente poderia deduzir observando o comportamento microeconômico dos agentes. Contudo, eu acho que o tema proposto para esse seminário vai ainda mais além, né? Quando a gente fala em Estado e sociedade, a gente está falando, digamos assim, do envoltório, né? Onde se dão as relações econômicas.
Esse tema, e que portanto extrapola, né, vai além das relações materiais propriamente ditas, né? Quer dizer, o andamento material da vida social é um dos aspectos da vida social, seguramente é o seu aspecto mais importante, né? Mas a vida social vai além disso, né? E é por isso que a gente tem esses outros objetos, né, de estudo, que são o Estado, a sociedade, ainda que infelizmente a ciência social ultimamente esteja cada vez mais deixando de lado esses objetos, né, acreditando que Estado e sociedade não são objetos propriamente, são ficções, né, e que a gente tem sempre que olhar para o comportamento dos agentes, sempre com a perspectiva micro, né? Bom, mas então eu acho que esse seminário, conversando com essa mesa, ele faz jus, né, a essa expectativa que a mesa de abertura colocou aqui, de a gente juntar elementos para pensar, para fazer uma reflexão sobre a totalidade. Acho que nesse contexto, fazer uma reflexão sobre a totalidade é pensar o nosso país como nação, né? Para onde vamos, quer dizer, o que significa digamos, esses últimos anos em que há um certo otimismo, um certo ufanismo até, né, com relação à forma como, por exemplo, nós passamos pela crise mundial, os desdobramentos que estão agora acontecendo de retomada, as descobertas do pré-sal, né, tudo isso vai, para não falar da Copa do Mundo, né, mas vamos deixar de lado, mas tudo isso vai compondo um cenário, né, em que as pessoas vão